Ok, então já estamos gravando nossa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que é sonâmbulo e vai assistir essa aula às 3h33 da manhã, né, no futuro aí. E vamos que vamos, né, galera? Esse tópico de som e acústica, certo? A nossa aula 17 é o nosso último tópico do curso, né? Chegando aí nos finalmente, né? Nossa, parece que foi uma eternidade, né? Demorou tanto assim o curso. E finalmente aí chegamos no nosso último tópico. Lembrando que a nossa prova de número 2 está marcada aí para o dia 2 de março, né? Opa! Dia 2 de março. Uma terça-feira, certo? Então, aí está chegando a nossa prova. Para quem me perguntou no grupo, lá essa semana, se eu ia dar um gabarito de lista, gabarito de exercício semanal, eu não costumo fazer isso, né? Eu não faço isso em nenhum curso meu, né? Até porque os exercícios de listas e afins, né, exercícios semanais, são todos exercícios do Halliday, né, do livro do Halliday. Então, os exercícios lá, basicamente, eu escolho os ímpares, né? Então, você tem a resposta lá no livro. Lá, então, eu não dou o gabarito, né, justamente por causa disso. Né? Você tem aí a resposta, já sabe quanto tem que dar, né? Basta procurar no livro, certo? Então, geralmente eu não faço isso, ok? E sobre correção de lista, de prova, etc., provavelmente vai ser só depois da P2. Aí eu corrijo tudo de uma vez, né? Porque eu tô atolado de coisa, né? Eu tô dando aula aqui na Unesp, eu agora começaram minhas aulas na outra faculdade noturna também, e lá vai ter aula presencial, né? Eu vou ter que me deslocar para lá e tudo, então tá difícil, né? E as aulas aqui da Unesp, cada aula de slide aqui eu demoro de 4 a 5 horas para montar esses slides. Então demora muito tempo. E aí não estou conseguindo assimilar o tempo aí para estar corrigindo prova, né? Se fosse prova escrita ali, aí eu pegando a folha na minha mão ali tudo, né? Rapidinho eu corrijo, né? No presencial, mas como tem que olhar o arquivo, às vezes o arquivo está em má qualidade, às vezes cada aluno fez um exercício diferente ali, nossa, é uma zona corrigir coisa online. Então demora demais também para corrigir. Então provavelmente vai ser só depois da P2, tá? E se alguém está preocupado com nota e vai passar, não vai passar, fiquem tranquilos, né? Não vai ter problema nenhum. Se você está entregando tudo, está entregando lista, está entregando exercício semanal, fez a prova, com certeza você vai ser aprovado, né? Não diria aí com a nota máxima, né? Mas com uma nota aí próxima de 7, 7 e pouco, certo? Até porque, lembrando da nossa critério, né? Ó, 40% eram as listas, né? 30% os exercícios semanais e os outros 30% de provas, né? Então, a nossa tá bem dividido, né? Então, se entregar as listas, entregar os exercícios semanais, todos bonitinhos ali, certo? Já passou, né? Nem precisaria nem ter feito prova, né? Então, fiquem tranquilos em relação à aprovação. Agora, em relação à nota, aí é outra história, né? Mas a aprovação aí, acredito que todo mundo vai ser aprovado aí, sem exceções, certo? Marília, você pode entregar atrasado, né? Só que quem entrega atrasado não vale o ponto inteiro, né? Aí a gente tem um descontinho, né? Mas pode entregar atrasado sim, sem problemas. Beleza? Tudo bem, gente? Alguma dúvida mais? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre os critérios, datas e afins? Tranquilos? Beleza?
certo? Então vamos lá, vamos começar aí o nosso conteúdo da aula 17, som e acústica. Bom, primeira coisa que a gente precisa definir, certo? São aí as chamadas ondas sonoras, certo? O que são aí ondas sonoras? Essas ondas são ondas mecânicas longitudinais, certo? Que podem se propagar aí tanto em sólidos, quanto em líquidos, quanto em gases, ok? Logicamente, né, a gente consegue escutar, certo? No ar atmosférico, né, que é o gás aí ao nosso redor, certo? Não sei se alguém aqui já fez a experiência, né, de enfiar a cabeça embaixo da água, em uma piscina ou numa praia, etc., você também consegue escutar embaixo da água, certo? O som se propaga em líquidos e também em sólidos, né? Não sei se alguém aqui já fez a famosa experiência de colocar o ouvido, né, num trilho de trem. Já fizeram isso? Já foram numa linha férrea e colocaram o ouvido na linha do trem? Não? Nunca fizeram isso? Não acredito, gente. Não, não quando o trem tá vindo, né? Mas dá para você escutar, né? Porque o som ele se propaga muito mais rápido nos sólidos do que, por exemplo, nos gases, certo? Então, o que acontece? Vou dar um exemplo de como isso era importante, certo? Antigamente, lá no Velho Oeste, né? Lá nos Estados Unidos, lá, certo? Tinha aquela guerra entre os cowboys lá e os índios, né? Todo mundo já viu o filme aí de faroeste, né? O pessoal sempre persegue índio lá, os nativos americanos. E aí o que acontecia? Eles estavam fazendo aquelas expansões para o oeste, né? Via linha férrea, e para eles saberem, né, se um trem estava chegando ali, certo? Ele colocava o ouvido na linha do trem, porque a velocidade do som no ferro é da ordem aí de 5.000 metros por segundo, certo? Ou seja, é muito rápido, né? Comparado com a velocidade do som no ar, a gente vai ver daqui a pouquinho aí, que é 340 metros por segundo, certo? Então, o som se propaga muito mais rápido nos sólidos, ok? Então, o pessoal percebia quando um trem estava passando, né? Quando ele estava chegando para passar, porque você já conseguia escutar o barulho de longe, né? Na propagação aí ao longo do trem, né? 5 quilômetros, né? Aí você já conseguia estar escutando já. E a mesma coisa acontecia no chão, né? Quando a cavalaria chegava, né? Para atacar os índios lá, é, o pessoal colocava o ouvido no chão, né? O ouvido na terra. Vocês já devem ter visto isso em filme, né? O índio colocando o ouvido na terra, né? E para perceber, né? Tipo, enquanto ele escutava o barulho, né? Quanto mais alto o barulho no chão, né? Mais próximo estava a cavalaria. Então a gente tem aí justamente, né? As ondas sonoras se propagando mais rápido nos sólidos e ela acaba se propagando, né? Em qualquer um dos nossos das nossos estados da matéria, né? Sólido, líquido e gás, certo? Então, um som aí se propagando em qualquer meio, né? Apesar, logicamente, né? Uma onda mecânica. A onda mecânica necessita de um meio para estar se propagando, certo? Olha só. E como é que esse som se propaga, né? Então, a princípio, certo? Ó, nessa figura que está aqui, né? Esses círculos concêntricos que estão aqui do lado esquerdo da tela, eu tenho o S, que esse S é a minha fonte de som, né? Imagina você falando, né? Aí, certo? Onde está aqui, você circulado aqui, esse S sendo a sua fonte sonora. Que a gente chama de fonte pontual, ok? As ondas sonoras, elas são emitidas em todas as direções, né? Então, aí saem aí é o que a gente chama de ondas esféricas, né? Na verdade, isso aqui é como se fossem esféricas com esferas concêntricas, certo? São emitidas aí em todas as direções, né? Conforme a pessoa vai falando, né? Então, a gente chama aí o som de ondas esféricas. E esses círculos concêntricos, eles são chamados de frentes de onda, certo? Então, seria aqui, basicamente,
né, cada um deles aqui, uma frente de onda. Okay? Eu poderia até chamar aqui que um desses caras aqui é um comprimento de onda lambda. Então, essas são as frentes de onda que vão indicar a direção da propagação dessas ondas sonoras. Tá? Então, se eu tiver no caso 3D, né, essa propagação aqui é do tipo esférica, certo? Esféricas dentro de esferas. Só que, a partir do momento em que essas ondas começam a se dissipar, ok? O raio de curvatura vai diminuir, né? E elas vão se achatando, né? Aí eu chamo de ondas planas, né? Para distâncias aí maiores, ok? Até porque, né? Vocês mesmos já devem ter feito o experimento quando você está conversando com uma pessoa, certo? Em algum momento, né? Imagina que essa pessoa esteja andando, ok? E o som, né, da fonte emissora ali, ela vai diminuindo de intensidade, né, conforme, por exemplo, a pessoa se afasta, ou aumenta a intensidade conforme, por exemplo, a pessoa se aproxima. Tá? Então, a gente tem aí justamente, né, a relação com essas frentes de onda, elas estão relacionadas também com a intensidade, né, com que o som está se propagando no meio. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, gente? Eu recomendo vocês fazerem o experimento de colocar o ouvido no trilho do trem, hein? Aqui em Rio Claro aqui é bem acessível a linha férrea, né? Eu recomendo. É uma experiência que vale para a vida aí. Certo? Vamos lá, então. E como é que eu me propago aí, né? Como é que se funciona o que a gente chama de velocidade do som. Então, só para a gente ter uma ideia, né? Vamos fazer uma comparação aí com a velocidade do som da onda em uma corda, né? Então, como o som é uma onda mecânica, certo? Seja ela transversal ou longitudinal, ela vai depender das propriedades inerciais do meio, ok? Que é para armazenar energia cinética, e vai depender das propriedades elásticas do meio, que é para armazenar energia potencial, né? Lembrando que a gente fez toda uma análise aí na semana passada, né, na última sexta-feira aí sobre potência, ok? Lembra? Variação de energia cinética, variação de energia potencial, né, para a velocidade da onda em uma corda, ok? Então, a parte inercial está relacionada com a energia cinética e a parte elástica relacionada com a energia potencial. Então, se a gente lembrar aí da nossa onda numa corda, né, a equação era essa aqui, né? Velocidade era a raiz de tal sobre mi, aonde tal era a tensão, né, ou a gente chama de força, e o mi era a minha densidade linear. Ok? Então, o tal está relacionado com a propriedade elástica, certo? Que é a propriedade de força. E o mi está relacionado com a propriedade inercial, que é a propriedade de massa, né? Que está aí relacionado com a minha densidade linear. Então, a gente tem aí, novamente, né, as relações de energia cinética e energia potencial para estar definindo a velocidade. Isso aqui vale para quando eu tenho a onda em uma corda. E para quando a gente tem uma onda em um meio que não é uma corda, certo? A gente tem basicamente aí a mesma análise, certo? Só que com elementos diferentes. Então, no ar, a onda é longitudinal, ok? E a gente deduz facilmente que a propriedade inercial, né, que seria o meu mi aqui, é a massa específica do ar, ρ, que é a densidade do ar, né? Então, o meu ρ aqui é a densidade do ar, que é da ordem aí de 1 quilograma por metro cúbico, certo? Que é a nossa aí massa por volume, né? Densidade volumétrica aqui. Então, o mi é a própria densidade volumétrica. Porém, o que seria, né, a propriedade elástica do ar? Né? Então, a gente não tem aí pelo menos não é visível ou palpável, né, o quanto o ar é elástico. Eu não sei se alguém aqui já fez aquela experiência, né, de ficar passando a mão no ar para lá e para cá, né? Você consegue sentir os deslocamentos de massa de ar, não consegue?
Inclusive, se você for um avatar, né, o último mestre do ar aí, você consegue aí fazer deslocamentos de massa de ar, não é verdade? Já fizeram esse experimento aí? De passar a mão no ar e sentir as massas de ar se deslocando? Não? Ninguém nunca percebeu isso, gente? Okay? Então, o ar, ele possui uma certa densidade, né? Que é o quão grosso, né? Vamos dizer assim, essa atmosfera é. E ela tem também, certo? Um elemento elástico, certo? Mas o que é esse elemento elástico? Então, basicamente, a gente vai definir esse elemento elástico em duas partes. Primeiro, a energia potencial ela está associada com o que a gente chama de compressão e expansão de pequenos elementos de volume de ar. Né? Então, enquanto a gente está se deslocando aqui ou falando, né, o ar ele comprime e estica, comprime e expande. Então, a gente tem aí variações pequenas de volume, ok? E o que causa essa variação pequena de volume, certo? Então, a gente tem aí justamente a pressão, né? A pressão é o que causa essas variações de volume. Então, conforme a pressão atmosférica muda, certo? E, logicamente, ela muda muito pouco, certo? A gente tem aí pequenas variações de volume. E aí a gente define, ok? O módulo de elasticidade volumétrico B do ar como sendo a variação de volume dividido pela variação relativa de volume produzido pela pressão. Então, variação de pressão dividido pela variação de volume relativo. Então, relacionado com os dois aí. Né? Lembrando que a gente viu isso em termodinâmica, né? Pressão e volume estão intimamente relacionados aí quando a gente fala de força e trabalho de gás, certo? E a parte elástica, né? Ela está relacionada com força, né? Lembrando aqui do nosso tal, a parte de tensão. Então, uma variação de pressão acaba gerando uma variação relativa de volume, que aí vai entrar, né, no que a gente chama aí de módulo de elasticidade do ar. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? E como é que funciona, né, esses módulos de elasticidade? Qual é a ideia do módulo de elasticidade? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui a gente tem uma onda, né? Aqui a minha onda aqui com amplitude mais A, amplitude menos A, certo? Aqui a gente tem um comprimento de onda, e aí as partículas de ar, certo? Sendo comprimidas e esticadas. Então, por exemplo, quando eu passo por esse ponto aqui de zero, né, ó, olha só, eu tenho um ponto de máxima compressão aqui, ok? Quando eu passo nesse outro ponto de zero, eu tenho um ponto de máxima expansão, né? Então perceba que isso aqui funciona como se fosse um movimento harmônico simples, certo? Ó, máxima compressão, máxima expansão, né? Ou seja, eu estou aqui naquele estica e contrai, estica e contrai, estica e contrai. Então, eu posso relacionar isso com um MHS, que é o nosso famoso movimento harmônico simples, certo? E a relação é a seguinte: quando as partículas estão aqui no que eu chamo de expansão, a pressão é mais negativa. E quando as partículas estão na compressão, certo? A pressão é positiva. Basta a gente lembrar lá da termodinâmica, certo? Quando eu queria ter um aumento de volume, né? O que acontecia no nosso diagrama PV, não é mesmo? Dependendo da curva aí, né? As curvas não eram basicamente desse tipo aqui, né? Então, quando você aumentava o volume, né, ó, volume final, volume inicial,
pressão final, pressão inicial, certo? Para um volume grande, a minha pressão diminuía, não é mesmo? E para um volume inicial menor, né, a minha pressão era maior. Então a gente tem aí justamente, né, essa relação de inverso, né, inversamente proporcional, certo? Então enquanto um está aumentando, o outro está diminuindo e vice-versa. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? É por isso que esse beta que está aqui, ó, só para a gente lembrar de novo o nosso beta ali, ó, perceba que ele tem um sinal negativo, né, ó, é menos ΔP sobre ΔV dividido por V. Aqui tem um dividido aqui, ó. Tá? Ou seja, isso aqui está relacionado justamente, certo, com essa relação de inversamente proporcional entre pressão e volume, né? Enquanto um aumenta, o outro diminui, e enquanto um diminui, o outro aumenta, certo? Então a parte negativa aí significa, né, para estar colocando a relação em ordem. Tudo bem? Certo, gente? Tranquilo? Dúvidas aí? Ok, beleza. Então, a velocidade do som, ok? Para meios aí que para qualquer meio, na verdade, né? Ele vai ser aí basicamente análogo, né, ao que a gente acabou de ver lá da velocidade da onda numa corda, né, que era raiz de tal sobre mi. Então, o beta, né, o beta não, o B aqui fazendo o papel do meu coeficiente de elasticidade, que é a minha força relacionada aí com a energia potencial elástica, e o ρ sendo aí a minha densidade, né, a minha massa específica. Então, a equação é basicamente a mesma, só muda aí a relação dos meios envolvidos, ok? Só para você ter uma ideia, né, aqui tem uma tabelinha com a velocidade do som em alguns meios, né? Então, no ar, né, nosso ar atmosférico aí aproximadamente 344 metros por segundo, né? No líquido, né, na água, por exemplo, a velocidade do som é da ordem de 1.402 metros por segundo. E no sólido, certo? Você pode ver aí que ela é muito mais rápida, né? Por exemplo, no aço, né, em torno aí de 6 quilômetros por segundo, certo? Então, aí as velocidades no sólido são muito mais rápidas. Por quê? Por que, que a velocidade no sólido é mais rápida? Bom, basicamente está relacionado com a densidade, né, com os valores de densidade e com os valores desse coeficiente de elasticidade. Né? Então, se a gente pensar, por exemplo, aqui, ó, que a massa específica da água ela é 1000 vezes maior que a do ar. Né? Lembrando aí que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, certo? E a densidade do ar é de 1 kg por metro cúbico. Né? Então, 1000 vezes maior aí. Se esse fosse o único fator importante, a gente poderia esperar que a velocidade da água, né, fosse muito menor que a velocidade do som, justamente porque a densidade está no denominador da minha equação. Tá? Porém, né, o módulo da densidade volumétrico da água é muito maior do que o do ar. Certo? Por quê? Porque a água ela é mais incompressível do que o ar. Certo? É muito difícil eu comprimir a água. Né? Já tentaram comprimir água aí? Pessoal que estoca água em casa no congelador, quando a gente fala de comprimir a água, né? Imagina que você tem aí uma seringa, né? E você tenta aí empurrar a água, enche de água, tenta tapar a outra ponta, né? Tenta empurrar a água ali. A água é muito incompressível, certo? Ou seja, o módulo de elasticidade dela, certo? É muito maior do que o do ar, certo? Já o ar não, né? O ar é bastante compressível, né? A gente consegue colocar ar comprimido aí em cilindros, né? Naqueles monte de cilindro lá que o pessoal fala aí
de oxigênio, certo? O ar comprimido, que é o cilindro de colocar gás em barril de cerveja, esse tipo de coisa, né? O ar é muito mais compressível do que a água, certo? Então, o módulo de densidade volumétrico da água, ele é muito maior do que o do ar. Beleza, gente? Tudo bem? Tranquilo? Sim, exatamente isso, William, né? Exatamente. Essa era a ideia aí de você testar a compressibilidade, né? Com o ar também dá para fazer. Certo, galera? Tranquilo? Alguma dúvida por enquanto? Ok, beleza. Só para a gente definir, então, né, como é que é a nossa onda sonora aqui. Então, a gente tem aí que essa onda sonora, né, ela é composta de uma série de expansões e compressões periódicas do ar. Né? Como a gente acabou de ver ali, eu tenho pressão e volume variando, né, para gerar ali expansão e compressão. Então, imagina aqui que eu tenho um tubo, certo? Então, esse cara aqui de cima aqui que eu estou circulando em preto é um tubo e eu tenho uma onda sonora passando aqui dentro. Né? Tem o ar ali dentro, tem uma onda sonora. Então, entre os pontos de compressão e os pontos de expansão, aqui, ó, eu tenho um comprimento de onda, né? Pode ser aí entre duas compressões ou entre duas expansões, certo? Então aí esse lambda, né, basicamente aí funciona como o nosso comprimento de onda. E se eu tiver, por exemplo, um elemento de ar, né, de espessura ΔX, aqui na figura de baixo agora, que está aqui, né, o meu ΔX, esse elemento de ar, ele se desloca, certo? Para a esquerda e para a direita, como se fosse um movimento harmônico simples, né? Então ele vai para lá e ele vai para cá. Okay? Então ele vai esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Então eu posso estar relacionando ele, né, com um MHS. E aí as amplitudes máximas e mínimas, né, ó, seria SM e SM. Então eu posso definir que o deslocamento dessa onda sonora é dado por essa expressão aqui, ó, SM de x de t, cosseno kx menos ômega t, que é a nossa equação conhecida, né, de onda transversal, né, onde SM é a nossa amplitude, né, o cosseno aí é o termo oscilatório, não deixa de ser aí, né, o que a gente chama de equação de onda. Beleza? Então, esse aqui é o que eu chamo de deslocamento. E esse deslocamento, ele vai estar relacionado com a pressão, né? Como assim? Quando a onda se propaga, a pressão do ar, né, em qualquer posição, também vai variar, né, de maneira aí senoidal. Então, a princípio, né, se o meu deslocamento é dado por esse gráfico aqui, ok? A pressão vai ter que estar variando, né, com a função periódica oposta, né? A variação de pressão é um seno agora, certo? Então, a pressão varia com o seno e o deslocamento varia com um cosseno, certo? Justamente aí, né, eles estão aí basicamente relacionados com como se fosse a derivada de um do outro, né? Uma vez que a pressão está relacionada com a velocidade. Então, nessa equaçãozinha aqui da pressão, ó, esse termo é a minha variação de amplitude, né, de pressão, ou seja, o máximo aumento ou diminuição de pressão associada à onda. E esse delta PM, ele está relacionado com a velocidade, a densidade e o ômega, né? Além de estar relacionado com a amplitude. Então, está aqui o meu deslocamento com cosseno e está aqui a minha pressão com seno. Né? As duas são equações de onda, certo? Porém, essa variação de amplitude, aqui, meu delta PM,
ele é dado por essa expressãozinha aqui, né? Onde o V é a velocidade, o ρ é a densidade, ômega é a velocidade angular e o SM é a amplitude de deslocamento. Certinho, galera? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer um exercício, então, para a gente fixar aí esse conteúdo. Então, imagina, né, que a gente tem aí a amplitude máxima de pressão que o ouvido humano pode suportar, associada a sons muito altos, é da ordem de 28 Pascal, né, que é uma pressão muito baixa, né, menos baixa aí do que o ar, né, a pressão do ar aqui era para ser um 10 a quinta, né, elevada a quinta. Aí. Ok? Então, 28 Pascal comparado com 10 a quinta Pascal, né, 28 comparado com 100 mil, certo? É muito baixo. Okay? Então, essa aqui é a variação de pressão, né, a amplitude de pressão que o corpo humano, o ouvido humano é capaz de suportar. Então, ele quer saber qual é, né, a amplitude do deslocamento, SM, correspondente. Né? Então, ou seja, a quanto de deslocamento de massa de ar, né, que o ouvido humano é capaz de estar suportando. Né? Então, a gente está falando, né, e o ar está se movimentando aqui, né, saindo pela minha garganta. E isso acaba gerando uma certa amplitude de deslocamento de massa de ar. A gente quer saber qual é essa amplitude do deslocamento. Né? Lembrando aí que a massa específica do ar, né, a densidade, 1,21 kg por metro cúbico, e a frequência do som é de 1000 Hz, velocidade do som no ar, 343 metros por segundo. Bom, para fazer isso, né, eu vou estar, então, pegando a minha expressão da variação de amplitude de pressão, né, que é o ΔPm, é igual que a velocidade, densidade, velocidade angular e a minha amplitude. Né? O que a gente quer descobrir é esse camarada aqui, ó, o SM. Então, ele me dá todos os outros termos, né? Então, eu isolando esse cara aqui, ó, eu chego nessa relação. E o ômega, ele não me fornece. Porém, o ômega, né, a gente sabe aí que ele pode ser substituído por 2πf, né, que é a nossa relação aí entre frequência angular e frequência linear. Com essa substituição, né, ômega igual a 2πf, eu posso aí estar resolvendo o probleminha. Né? Então, tá aqui ó, a variação de pressão, em preto, 28 Pascal. A velocidade do som, V, 343 metros por segundo. A densidade volumétrica do ar aí, ρ, né, 121,21 kg por metro cúbico. E a frequência linear, aí, né, o nosso famoso 2πf, aqui, 2π vezes 1000. Quando a gente faz essa continha aqui, eu chego que a minha amplitude de deslocamento é de 11 micrometros, né? Ou seja, conforme eu estou falando aqui, né? Imagina que eu estou falando de maneira extremamente alta e o deslocamento do ar, né? Ele é muito pequeno, é da ordem de 11 micrometros, é coisa basicamente ínfima, né? É muito pouco, né? Então a gente não consegue enxergar as ondas sonoras, né? A não ser que eu tenha aí um contraste, né, no meio do ar. Tudo bem, gente? Belezinha? Só aplicaçãozinha de fórmula, né? Não tem muito segredo, não. Ok? Tudo bem mesmo, gente? Bruna, Caroline, Diego, Gabriel, Gabriela, Guilherme, Henrique, Isabelle, Cauã, Marília, Paula, William e o Slaine, todo mundo acompanhando aí, gente? Tudo certo? Ok.
Então tá bom. Beleza. Vamos dar sequência aqui, né? Vamos falar de intensidade sonora, né? O que significa intensidade sonora? Então, basicamente, a intensidade, né, simbolizada aí pela letra I maiúsculo, é a taxa média de tempo que a energia é transportada pela onda por unidade de área, né? Então, lembrando aí da sexta-feira passada, né, que a gente viu a potência de uma onda, lembra? Potência média. Então, a taxa média, né, de energia transportada é o que a gente chama de potência. Se eu pegar isso e calcular pela área, certo? Eu tenho aí o que eu chamo de intensidade. Então, minha intensidade é definida sempre como potência por área, ok? E ela é dada a partir dessa expressãozinha aqui, ó. Meio de ρV ômega quadrado, amplitude do deslocamento sonoro ao quadrado, né? Unidade no sistema internacional, watts por metro quadrado, né? Que é a unidade de potência aí por área, né? A gente pode perceber isso a partir aqui, ó, dessa relação. Imagina que aqui está a minha fonte sonora, bem no meio, né? Então, se eu estou a uma distância R1 dessa fonte sonora, ok? Eu tenho aí uma certa intensidade. Se eu estou a uma distância R2, a área que essa onda sonora já está cobrindo, né, ela é maior, ou seja, a minha intensidade é menor. Não sei se vocês já foram aí em algum show, né, algum concerto musical, né, e já ficaram bem lá na frente, lá no gargarejo, né, sendo comprimido pela grade, certo? Lá na frentona, lá, a intensidade do som é muito maior, certo? Porque o som que está saindo das caixas, né, ele tem que cobrir ali, né, ele cobre uma área menor, né? Então a intensidade sonora é alta, né? Você já foram em algum lugar aí que você chega até a sair com o ouvido doendo, né? De tão alto que estavam as caixas sonoras, né? Já fizeram isso? Já tiveram essa chance de sair de uma balada com os ouvidos doendo? Não? A área foi englobada aqui, ó, através da amplitude. Ela foi automaticamente englobada, né? Porque a equaçãozinha lá, né? Se você lembrar da nossa equação, olha só, na verdade ela está englobada aqui, ó. Desculpe. A potência média, ela era meio de mi, né? V ômega ao quadrado, amplitude ao quadrado, né? Era essa, né? A formulinha lá, né? Quando eu passo para densidade aqui, certo? Basicamente aqui, ó, o que eu estou fazendo é quilograma por metro cúbico. Então, na hora que esse mizinho que está aqui, ó, ele é quilograma por metro apenas. Então, na hora que eu passo aqui de metro para metro cúbico, está sobrando 1 metro quadrado. Esse metro quadrado é justamente a nossa área aqui. Ela está justamente relacionada com a densidade. Certo? Beleza? Então, voltando aí ao nosso concerto de música, né? Então, quando você está lá na frente, lá, os ouvidos chegam até doer, né? E quando você está lá na parte de trás, no fundão, né? Aonde você está livre para ficar indo ao banheiro de 5 em 5 segundos, né? A intensidade do som ele é menor, né? Porque a fonte sonora aí tem que cobrir uma área maior. Beleza, gente? Tudo bem? Tranquilo? Vou dar um outro exemplo aí de intensidade. Olha só. Presta atenção, hein? Ó, escuta bem, vou dar um exemplo eu aqui, né? Então, eu falando com vocês, né? Eu posso diminuir a intensidade da minha voz.
Então, se eu estiver falando bem baixo, sim, sabe? Assim, com um tom bem calmo, bem tranquilo, a intensidade do som, ela é bem fraquinha. É uma intensidade baixa. Certo? Estão escutando a minha voz, gente? Assim, bem fraquinha. É uma intensidade calma, quase ninando um nenê, né? Sim, bem baixinho, né? Então, essa aqui é uma intensidade baixa, muito baixinho. Agora, se eu estiver gritando aqui que nem um maluco na orelha de vocês, a intensidade do som é alta pra caramba. Conseguiram perceber a diferença da intensidade do som? Perceberam, gente? Certo? Ok? Essa é uma intensidade alta, né? Alguém estava de fone aí? Assustou? Acordou? Né? Então, essa é justamente a diferença de intensidade, né? Ok? Chega até a doer a garganta, né? Quando você fala um berro assim desse jeito, a garganta até dói, né? Então, tá aí a diferença de intensidade. Por quê? Porque eu estou pondo a potência, né, ó, da minha voz, ela é maior quando eu estou gritando, né? Eu estou pondo mais energia na minha voz, né? Então, eu estou aumentando a potência numa mesma área, né? Então, eu aumento a intensidade. Quando eu estou falando naquele nível bem baixinho, 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 né, a potência é menor, eu estou colocando menos energia, certo? Não deem spoilers, né, para o pessoal que vai assistir essa aula depois, né? Ó, silêncio, né? Deixa o pessoal aí, né, que for assistir a aula depois, ficar ouvindo no fone, dormindo ali, né? Eles escutarem essa gritaria toda aí que eu acabei de fazer, né? Para eles levarem um susto lá também, lá às 3h33 da manhã. Não, não comenta com ninguém, não, hein? Sem spoiler, hein, galera? Mas só para a gente continuar falando de intensidade, né? E nível sonoro, né? O Slane já comentou aí, né? A gente tem aí a nossa famosa mulher gorda aí da entrada, né? Da Grifinória do Harry Potter lá, certo? Então, as pessoas que têm aí uma boa garganta, né? Vamos dizer assim, elas conseguem ter uma potência alta, né? Inclusive até para estar quebrando vidros, né? Logicamente aí que a parte de estar quebrando vidro, né? Ela envolve atingir frequências de ressonância também, né? Mas a potência da voz, né, também tem que ser alta, né? Tem que ter aí bastante energia sendo transmitida, né, das membranas vocais para o ar, né, para que a gente vibre aí na mesma amplitude, na mesma frequência de vibração do vídeo, né? E, né, quem nunca, né, topou aí com esses jovens amáveis, né, com esses carros aí cheios de caixas de som, né? É uma coisa maravilhosa, a pessoa não tem mais nada que fazer na vida, né? Fica enchendo o carro aí de caixa de som, né? Passando aí nas casas, né? Tem gente que gosta de fazer isso e coloca o som num grave extremamente intenso, né? E vai disparando os alarmes do carro nas ruas. Já perceberam isso já? Quando passa esses carros aí com cheio de caixa de som, né? Eles passam na rua, né? E aí vai disparando todos os alarmes dos carros, né? Porque ele tem aí uma intensidade alta, né? E o carro treme, né? E aí dispara o alarme. Então é justamente aí essa a ideia, né? E o nosso famosíssimo show de rock, né? Saudades aí, né? De um rolê, né? Quem nunca aí ficou num gargarejo, né? E saiu com os ouvidos doendo, né? De um concerto de música boa, né? Além disso, né, o nosso famoso cachorro, certo? O cachorro também tem uma potência, né? Quem nunca aí na madrugada aí xingou o cachorro do vizinho ou o seu próprio cachorro, né, por ele estar latindo aí, enchendo os pacovar, né, na rua, né, às 3h33 da manhã. Tudo bem, gente? E aqui só para a gente relacionar de novo a parte da área, né? Qual que é a ideia da área aqui? Então, a minha fonte de energia está aqui, certo? Fonte sonora, no caso.
E se a minha onda é uma onda do tipo esférica, né, a área da parte esférica é 4πr², né? Isso aqui é a área de superfície esférica. Então, a onda como sendo esférica, né, eu vou estar pegando aqui essa área de superfície esférica como sendo 4πr², né? Logicamente que é a área da esfera toda, né? Mas eu posso estar... Aqui é só um exemplozinho para a gente ter uma ideia. Se a distância, né, é uma distância r, a minha área tem esse pedacinho aqui. Se a minha distância duplica, a minha área quadruplica, né? Eu estou aí diminuindo a intensidade por 4, né? Justamente aí porque eu estou com o quadrado do raio variando, né? E se a minha distância triplica, a intensidade do som diminui por 9, né? Justamente aí por causa do raio ao quadrado, né? Na nossa área de esfera. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida? Curiosidade? Tranquilo? Beleza mesmo? Ok, beleza. Vamos lá então. Essa intensidade e esse nível sonoro, eu posso medir eles através de uma equaçãozinha aqui, que é o que a gente chama de escala de decibéis, né? E escala de nível sonoro. Como assim? Bom, a amplitude do deslocamento no interior do ouvido humano, ela varia desde 10 a menos 5 metros para o som mais alto tolerável, certo? Até um de 10 a menos 11 metros para o som mais fraco detectado. Então, a gente acabou de fazer aquela conta, né? Ali a gente chegou aí que a equação era da ordem de 11 micrometros, né? Para o som mais alto. Então, tá aqui, né? 10 a quinta, né? Aí, colocando apenas na ordem de potência de 10. Então, o som mais alto varia com amplitude de 10 a quinta, 10 a menos 5, desculpe. E o som mais baixo, né? De cerca aí de 10 a menos 11 metros. Então, se você pegar de 10 a quinta, 10 a menos 5, opa, até 10 a menos 11, a gente tem aí 10 a sexta, né? Ou seja, são 6 ordens de grandeza de potência de 10, né? Variando de 10 a menos 5 até 10 a menos 11. Então, é uma razão aí, né, de 10 a menos 6. A intensidade do som, né, conforme a gente viu agora há pouco aqui, ela varia com o quadrado da amplitude, né? Lembrando aí que a intensidade era dada por meio de ρ v ômega ao quadrado sm ao quadrado. Então, aqui está a nossa amplitude de deslocamento ao quadrado, né? Se ela está variando aí com 10 a sexta, né? Aí numa faixa de 10 a sexta, quando eu elevo ao quadrado, certo? Eu tenho aí um limite de 10 a 12, certo? Então, a razão entre a intensidade nos dois limites é de 10 a 12. Isso significa, certo, que nós, seres humanos, podemos ouvir sons com uma enorme faixa de intensidade, né? Então, você está variando aí desde 10 a 12, né, até, por exemplo, 10 a 0. São 12 ordens de grandeza, né, para a gente estar avaliando aí, certo? Então, para a gente lidar com um espaço grande, né, com esse intervalo tão grande aí de valores, nós usamos os famosos logaritmos, certo? Aí para estar representando as nossas potências de 10. É justamente porque o intervalo aí requer aí valores extremamente grandes, né? São 12 ordens de potência. Então, logaritmo, né? Acredito que todo mundo aí sabe de cor propriedades de logaritmo, né? Afinal, estamos num curso de matemática. Ok? Posso contar com isso ou não? Brincadeira, hein, gente? Imagina que eu tenho aqui a minha função, né? Ela é um log de x, né? Y igual a log de x. Então, como é que funciona a nossa função de logaritmo? Então, a propriedade é que se o x ele é multiplicado por 10, então o meu y ele vai aumentar de uma unidade, né? Justamente aí por causa da propriedade, né? Então, olha aqui, ó. Se y é igual a log de x, y' é igual a log de 10x. Né? Quando a gente abre aquela propriedade de multiplicação de log,
né? Então, log de A vezes B é igual ao log de A mais log de B. Então, log de 10 mais log de X, certo? Como eu estou no log base 10, né? Note que não é o ln, né? É log base 10, eu não estou na base neperiana, na base natural. Né? Então, log de 10 na base 10 é igual a 1, certo? E aí o meu log de x era o meu próprio y que eu tinha antes. Ou seja, né, quando eu aumentei de 10 unidades o x, o meu y novo, que seria o meu y', ele aumentou de 1 unidade, né? 1 mais y. Da mesma forma que se a gente multiplicar x por 10 a 12, ok? O meu y vai aumentar apenas de 12 unidades, né? Que é justamente aí a nossa ordem de potência de 10. Tudo bem, gente? Beleza? Dúvidas aí, por enquanto? Tranquilo? Ok? E essa intensidade sonora, certo? A gente chama aí de beta, né? Então, quando a gente fala de intensidade de uma onda, é conveniente a gente falar de nível sonoro, chamado de beta, que é dado por essa expressãozinha aqui, ó, né? Beta é igual a 10 decibéis log de I sobre I0, né? Onde esse dB é a abreviação de decibel. Né? O decibel aí foi definido como unidade de medida de intensidade sonora em homenagem ao Alexander Graham Bell, né? Que é o inventor do telefone. Né? Aí, se alguém conhecia aí o Alexander Graham Bell, ok? E nessa expressãozinha, né, o nosso I0 é uma intensidade de referência, né, que vale 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Por que 10 a menos 12? É justamente aí o inverso daquela limite de faixas de grandeza, né? Lembrando aí que eu poderia variar, né, o som de 10 a menos 5 até 10 a menos 11, né, o que me dá aí uma ordem de 10 a sexta. Só que a intensidade é ao quadrado, né? Que dá 10 a 12. Então, eu estou aí com uma intensidade zero, né? Baseado na relação de inverso da faixa de intensidades audíveis. Né? Esse valor aí foi escolhido, né? Porque ele está próximo do limite inferior da faixa de audição humana. Então, o que acontece? Se a minha intensidade I, aqui em cima, ela é igual ao I0, né? O meu beta, ele vale 10 log de 1, certo? Por quê? Bom, se o I é igual a I0, então tenho I0 por I0, certo? Vai ficar log I0 por I0, que me dá 1, né? Então, fica 10 decibéis vezes log de 1. Só que o log de 1, ele é 0, né, na propriedade. Então, o meu beta seria 0. Ok? Então, nesse caso aqui, né, se a minha intensidade é da ordem do I0, a intensidade de referência corresponde a 0 decibel. Ok? Se o valor de beta aumenta 10 vezes, toda vez que a intensidade sonora aumenta de uma ordem de grandeza, né, um fator de 10. Certo? Então, dessa maneira, o beta correspondendo a 40 indica aí uma intensidade de 10 mil vezes maior que uma intensidade de referência. É o que a gente chama aí de variação logarítmica da coisa. Ok? Essa escala aí, né, ela funciona também da mesma maneira que aquela escala para terremotos. Né? Vocês já ouviram falar da escala Richter, que é a escala de terremotos. Ela também varia numa intensidade aí, né, logarítmica. Né? Então, quando você fala aí que teve um terremoto na escala 5, né? 5 é ok, né, em termos de terremoto. Né? Agora, quando você fala de escala 7, certo? Escala 7, 5 para 7, né, significa que eu aumentei aí 2 ordens de grandeza.
ou seja, que isso aqui é 100 vezes pior. Né? Então, aí a gente está brincando aí com uma escala logarítmica, né? Então, tem que tomar cuidado, né, com o quanto de aumento realmente existe ali na escala. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo? Todo mundo pegou a ideia dos decibéis? A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho para fixar aí. Vocês não pegaram a ideia, eu aumento o nível de intensidade sonora aqui. Não tem problema para mim ficar gritando aqui uma intensidade lá em cima lá. Pode ser? Gente, só a Carolina entendeu? Vocês ficaram surdos aí com um berro aquela hora e aí ninguém tá escutando mais nada do que eu tô falando, né? Ok. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como é que funciona aí essa escala de decibéis, né, tabela de escala aí, a gente tem alguns níveis sonoros aqui, né? Então, por exemplo, o limiar da audição é 0 decibéis. O farfalhar de folhas, né? O que seria um farfalhar de folhas? Seria folhas ao vento, né? Aquela famosa situação de calmaria, né? São 10 decibéis. Eu duvido vocês conjugarem o verbo farfalhar aí, né? Eu farfalho, tu farfalhas, ele farfalha. Nós farfalhamos, vós farfalhais, eles farfalham, né? No presente do indicativo é fácil, né? Quero ver no pretérito mais que perfeito aí falar do verbo farfalhar. Mas uma conversa normal, né? Aí tá na ordem de 60 decibéis, ok? Já um show de rock, numa ordem de 110 decibéis, né? Olha o tanto que está aumentando aqui a intensidade sonora, né? De 60 para 110, né? Estou aumentando de 10 a quinta, certo? São 100 mil vezes mais intensidade, né? O limiar da dor, que é aquele em que seu ouvido sai doendo, né? É da ordem aí de 120 decibéis. Já a turbina a jato, na ordem de 130, 140 decibéis aí, certo? Não é à toa que quando o pessoal que trabalha no aeroporto, né, eles têm que usar aqueles fones de proteção, né, no ouvido, justamente para estar aí, né, não estarem sujeitos a altas intensidades, a altos níveis sonoros, ok? Aqui a gente tem aqui outra tabelinha, né, aqui de escala de decibéis, né? Basicamente aí a mesma coisa, mas com mais itens, ok? E esse aqui é um aparelho que mede a intensidade, né? Que a gente chama de decibelímetro. Se alguém aqui já viu esses aparelhos aqui, né? Geralmente ele aparece naquelas reportagens, né? Quando o pessoal que mora perto de regiões de bares e restaurantes vai reclamar do barulho, né? Fala assim, tá fazendo muito barulho aí, que não sei o quê, certo? Então, o pessoal vai lá com esse aparelhozinho lá para medir os decibéis, né? O nível de decibéis aceitável aí numa zona residencial é de 90 decibéis. Então, se alguém for reclamar do seu barulho algum dia aí na sua casa, né, você pode dar desculpa aí. Então, quero ver você vir medir aqui com um decibelímetro e passar de 90 decibéis. Se não passar de 90, você não pode reclamar de absolutamente nada, né? Não, 90 decibéis é geralmente durante o dia, né? A lei aí é até 90. Então, não pode passar de 90. Teve um dia aqui que a
a minha namorada, ela toca bateria, né? Ela é baterista de banda. Então, teve um dia que ela estava tocando aqui e o vizinho veio xingar, né? Logicamente, né? Bateria faz bastante barulho. E, e aí eu falei para ele, assim, ó, enquanto você não vier aqui com um decibelímetro e provar que a gente está fazendo barulhos acima de 90 decibéis, ela vai continuar fazendo barulho o quanto ela quiser, não importa o quanto você venha reclamar. Então, pode chamar a polícia e o cara vai ter que vir trazer aqui para medir o negócio, né? Não adianta, né? É lei. Ainda aí o cara vai discutir com o professor de física ainda. Então, a partir de 90 decibéis, aí já é considerado barulho, né? Aí já é incomodando aí as pessoas, certo? Então, caso aí vocês queiram usar essa tática, né? Lembrem aí dos 90 decibéis. Tudo bem? Beleza, gente? Então, essa aí é a nossa escala aí de decibéis. Né? Tem que usar o conhecimento a favor, exatamente. Vamos fazer um exercício aqui, então. Olha só. Imagina na sua vizinhança, né? Com certeza aí nas suas casas vizinhas que vocês moram, né? Aí a gente tem um cachorro latindo que está emitindo 1 miliwatt de potência, né? Então imagina o nosso queridíssimo Pinscher. Não sei se alguém aqui tem um Pinscher, né? Ele está latindo aí com aquele esganiçamento, né? Que só o Pinscher consegue, certo? Emitindo aí 1 miliwatt de potência. Então imagina um Pinscher latindo incessantemente na sua orelha, né? O quão irritadíssimo é isso, né? Não sei se alguém aqui tem cachorro. Conhece o Pinscher? Sabe aquele cachorro pequenininho? Esse da foto aqui? Já viram? Um Pinscher latindo, né? Ele é chato latindo, né? Dizem que é um cachorro. Então, imagina que a gente tem aí o Pinscher da sua vizinha, né? Latindo aí com 1 miliwatt de potência, certo? Considere aí que essa potência esteja distribuída, né, de maneira uniforme numa onda esférica. E aí a pergunta é: qual é o nível de intensidade do latido a uma distância de 5 metros? Né? Então, quanto vale aí, né, os decibéis, né, para esse Pinscher latindo a uma distância de 5 metros, ok? Então, para a gente calcular isso, né, a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar quanto vale a intensidade. Então, a intensidade aí é dada pela potência dividido pela área, né? Então, esse 4πr² aqui é a minha área de superfície esférica, né? Porque ele está falando no enunciado aqui que isso aqui é uma onda esférica. Então, 4πr² é área de superfície esférica. Então, a gente pega aqui, certo? A potência emitida, que era 1 miliwatt, ou seja, 0,001 watts, certo? Dividido ali pela área, né? Como ele está querendo aí uma distância de 5 metros, então é basicamente como se eu estivesse aqui numa bolha, né? E está aqui o meu cachorro latindo, né, a uma distância aí de 5 metros para lá e 5 metros para cá, né? Então, o cachorrinho aqui no meio, aqui, o nosso queridíssimo Pinscher, né? Então, a área aqui, 4π, 5 metros ao quadrado. Quando você faz esse cálculo, você vai chegar aqui que a intensidade é da ordem de 3,18, 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Então, essa é a intensidade. Com a intensidade calculada, aí você vem e substitui aqui, né, nessa equaçãozinha de cá. Para aí sim estar calculando aí os decibéis. Então, ó, a intensidade de referência, que é o I0, é o 10 a menos 12. E o meu I, né, é o I que a gente acabou de calcular aqui, 3,18, 10 a menos 6. Faz essa conta para mim aí. Vocês que estão com calculadoras, apostos aí. Vê se esse valor aqui vai dar esse valor que está aqui, ó. Divide aí 3,18, 10 a menos 6, dividido por 10 a menos 12 e o logaritmo disso tudo. Lembrando que é o logaritmo na base 10. Vê se esse valor vai estar batendo aí.
Vamos fazer um treino aí de calculadora. Até porque tudo potência de 10, né? Então é difícil, às vezes é difícil aí de calcular. Vê se vai bater os valores aí. Bateu? Todo mundo tentando aí, gente? Uma dica, né, para quem vai estar fazendo contas aí com bases de potência de 10, em vez de você usar aquela tecla 10AX, né, não usa essa tecla não. Usa o ESP. Não sei se vocês sabem aí usar o ESP. Sabem usar o ESP? Não? Olha só. Vou ensinar vocês a usar o ESP. Vamos abrir aqui a nossa tela aqui. Estão me vendo aqui? Daqui a nossa calculadora. Ok? A tecla ESP geralmente ela fica aqui embaixo, aqui, ó. Então, ó, ESP. Então, se você apertar aqui 5, né? E apertar, opa, 5 só. E apertar o ESP. Opa, não, ESP 5. Fica aparecendo um E5 ali, ó, lá em cima. Certo? Esse E5, ele está indicando aí 10 a menos, 10 a quinta. Você dá um igual, aqui, ó. Olha lá, ele vai escrever 10, 100 mil. Né? Então, o Ezinho já é a própria potência de 10, certo? A mesma coisa serve aí para números negativos, né? Você põe aqui menos 3 ESP, ou ESP a menos 3, né? ESP a menos 3. Cadê o 3? Ele automaticamente vai estar colocando aí, ó, 1, 10 a menos 3. Então, ele é melhor para usar do que usar aquele 10 elevado a x na calculadora, né? Eu prefiro. E aí, quando você for usar os números negativos aqui, tem que tomar cuidado, né? Porque você tem que usar esse menos aqui, ó. Né? É o menos entre parênteses da calculadora, e não o menos de subtração que está aqui. Tem dois sinais de menos na calculadora. Não sei se vocês já tinham visto isso, mas existem aí dois sinais negativos. O menos de subtração e o menos para indicar aí números e expoentes negativos. Tudo bem? Certo? Usem o ESP. É muito mais fácil e a chance de fazer um cálculo errado com ele é quase mínima, né? Aí, em vez de você usar aquele 10 a menos alguma coisa. Beleza? Fica a dica aí. Beleza? Vamos lá, então. Quando você faz essa conta, né? Eu vou chegar aqui em 6,5024, ok? Aí eu tenho que multiplicar isso aqui por 10 decibéis. Então, o nosso queridíssimo pincher latindo, né? Ele vai ter aí 65,024 decibéis. Ele está dentro da faixa, né? Nem dá para chamar a polícia aí para o nosso amigo pincher de todos os tempos. Tudo bem? Beleza, gente? Tranquilo? Certo? Agora eu te pergunto, e se a gente tiver dois pinchers latindo ao mesmo tempo, né? Geralmente, quando quem tem um, tem dois, tem três. Minha irmã tem três na casa dela. É um inferno na hora que começa a latição lá. Então, imagina que a gente tem agora dois pinchers latindo ao mesmo tempo. Qual vai ser a intensidade sonora? De cabeça, sem fazer conta. Quanto vai dar? Se eu tiver dois cachorros latindo. Se um cachorro dá 65, dois cachorros vão dar quanto? Vai dar isso mesmo? Dois cachorros latindo equivalem a um avião supersônico passando na sua orelha? 130 decibéis?
É o limiar da dor, né? Eu sei que 2 pincher latindo é um limiar da dor, né? Basicamente, mas não é o dobro, gente, né? Não é o dobro. Por que que não é o dobro? Porque a gente está lidando com uma escala logarítmica, né? Então tem que tomar cuidado, porque quando eu tenho 2 cachorros latindo, olha só, tá aqui os nossos 2 amigos pinchers latindo, né? O que dobra aqui é a potência, né? Então aqui, ó, me dobrou a potência. Então um cachorro era 1 miliwatt, 2 cachorros são 2 miliwatts, ok? Então o que está mudando para a gente é a potência apenas. Então, quando a gente faz a mesma conta aqui agora, né, considerando a minha área esférica, 4π r quadrado com 5 metros de raio, certo? E fazendo aí a intensidade, de novo, você vai encontrar 6,36 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado, né? Que agora eu tenho 2 miliwatts, que são 2 cachorros. Então, fazendo a continha de novo, né? Jogando esse I aqui na escala de decibéis, na formulinha do beta. O meu I0 sendo 10 a menos 12. Fazendo essa continha aqui, certo? A gente vai encontrar que o log desse valor aqui é 6,8. Ou seja, 6,8 que multiplica 10 decibéis vai me dar 68 decibéis. Então, não 130. Então, a gente tem que tomar cuidado que o que está mudando é a potência, né? Aí, a potência é o que entra ali no cálculo, né, do nível sonoro, do nosso nível de decibéis. Beleza, gente? Tudo bem? Tranquilo? Deu para pegar a ideia? Aí eu poderia perguntar, quantos pinchers juntos teriam que estar latindo para que a minha potência equivalesse aí a um avião decolando? Teria que ter aí 1 milhão de pinchers latindo, né? Imagina só um canil cheio de pincher latindo, né? É o famoso inferno cachorrístico, né? Certo? Tudo bem, gente? Tranquilo? Dúvidas aí? Todo mundo pegou a ideia? Tem que tomar cuidado com a escala logarítmica, né? Não é assim, só dobra, duplicou os cachorros, duplicou a intensidade. Não, o que tem que tomar cuidado é a potência, né? Faz o cálculo de intensidade primeiro, para depois substituir na potência. Beleza? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. A gente fala isso aqui na próxima aula, né? Vamos falar aí da audição humana na próxima aula. Certo? Beleza, galera? Então, terça-feira a gente continua aí o nosso conteúdo. Ok? Um abraço, tudo de bom, bom final de semana. Até terça. Tchau, galera. Falou. Até mais.